Filipenses capítulo de número 4, versículo 6 e versículo 7. Que diz o seguinte a palavra do Senhor: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, nesta noite, dentro deste texto, eu quero falar sobre a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento. Nós vamos entender o que é isso que o apóstolo Paulo quis nos transmitir através desta carta. E há um ensino maravilhoso da parte de Deus, através de Paulo, para nós entendermos o que é essa paz que excede todo entendimento. Mas para introduzir esta palavra, é importante dizer que nós estamos vivendo em tempos de guerra. Não é só tempos de guerra, se referindo à guerra que nós estamos vendo da Rússia, da Ucrânia e outros lugares que vivem em guerra, mas o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo em tempos de guerra, e essa guerra, a maior guerra que tem sido travada nesse tempo, é a guerra que tem sido travada no íntimo das pessoas, principalmente no campo que nós chamamos o campo da mente. Nós sabemos que nós estamos vivendo em um tempo de muitas crises emocionais, E se existe um tempo que nós precisamos de paz na mente, é esse tempo, meus irmãos. E talvez o campo de batalha mais difícil de se vencer é a batalha que ocorre na mente. A batalha que ocorre na mente. É uma batalha constante, uma batalha difícil, e uma batalha que, quando nós estamos nesta guerra, nos deixa muito debilitados. Nos deixa muito debilitados. E meus irmãos, às vezes nós pensamos que isso está acontecendo apenas com pessoas que não têm Cristo, mas isso não é verdade, porque isso está acontecendo com os crentes. Isso está acontecendo com os crentes em Jesus, principalmente com os crentes. Meus irmãos, a batalha da mente é uma realidade que nós temos vivido, mas nós temos uma promessa na palavra de Deus, uma promessa, e acredito que todos nós queremos vivenciar esta promessa. Eu acredito que você deseja experimentar esta promessa, que é a promessa da paz que excede todo entendimento. É uma promessa que foi feita para nós ter paz. E a dificuldade nossa é pensar como ter paz no meio de tantas turbulências emocionais. Como ter essa paz? Mas a palavra de Deus vai nos ensinar nesta noite. Nós vamos aplicar o texto em questão e ver que Deus tem promessas maravilhosas para aqueles que creem em Jesus Cristo. Talvez você entrou nesta noite dizendo: eu não tenho vivido tempos de paz, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos,
Ele pode fazer um milagre na sua vida. Um milagre. E te dar uma paz que você não vai entender, mas Deus vai te dar essa paz. Amém? Queridos, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa é uma maravilhosa promessa. Essa é uma maravilhosa promessa. Porque ter uma promessa de que nós teremos paz no meio de circunstâncias difíceis, isso é maravilhoso. É maravilhoso e acredito que todos nós desejamos ter essa paz. E o conceito de paz na palavra não é um conceito que está ligado à ausência de problemas. Não é um conceito que está ligado a que nós teremos paz somente quando tudo estiver bem. Não. A palavra de Deus diz que Deus nos dá uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende daquilo que estou vivendo. É uma paz miraculosa. É uma paz que vem de Deus. E meus irmãos, falar isso naquele tempo era muito importante. Porque ser cristão no primeiro século não era fácil. Além das retaliações na família, além dos problemas familiares, porque quando alguém se convertia, automaticamente ele começava a ter problemas na sua vida familiar, na vida social. Além de todos os problemas que eram gerados quando uma pessoa se convertia no primeiro século, ainda havia o risco da pessoa perder a sua vida servindo a Cristo. Como eu disse nesta manhã, ser cristão no primeiro século não era muito fácil. Tinha que ter realmente atitude e o desejo de servir a Deus de verdade. Os cristãos filipenses estavam vivendo nesse período de grandes problemas em relação à fé. Grandes problemas. E é nesse contexto de perseguição, de duras retaliações na sociedade que os cristãos estavam vivendo, a perseguição, muitas vezes as dificuldades, os problemas. É nesse contexto que Paulo endereça esta carta. E Paulo aqui estava falando de paz, uma paz que excede todo entendimento, mas Paulo estava preso em Roma. E isso é só um milagre. Não é verdade? É só um milagre alguém falar de paz estando preso. Estando preso. Paulo estava preso em Roma. E mesmo assim ele endereça essa carta. E esta carta aos filipenses é conhecida também como a carta da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria. E alegria, assim como a paz, nós entendemos por esta palavra que ela também não depende da circunstância. A alegria é a essência do cristão. Mesmo passando por dificuldades, o cristão precisa continuar alegre, precisa continuar feliz. Porque a nossa alegria, a nossa paz não depende dessas coisas. Mas além da alegria, Paulo, no final da sua carta, o apóstolo conforta os amados filipenses com essa maravilhosa promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a promessa, meus irmãos, de paz no meio da turbulência é desejosa para todos. Todos queremos ter paz, não é verdade? Essa paz que excede todo entendimento. Nós precisamos de paz, nós desejamos paz. E talvez, como eu disse no início dessa mensagem, você entrou aqui neste culto dizendo o seguinte: Senhor, eu preciso de paz. Eu preciso de paz. E essa promessa é para mim, essa promessa é para você.
Essa promessa é para nós. Essa promessa vem diretamente de Cristo. E precisamos crer que Deus nos dará esta paz, mesmo no momento que você está vivendo. Você precisa crer nisso. Você crê que Deus pode te dar essa paz? Ou a sua fé já está... Vai, pastor, está difícil, hein? Está complicado. Mas, meus irmãos, esse que é o desafio da fé. Esse que é o desafio de ser cristão. É continuar crendo, é continuar amando, é continuar se alegrando, é continuar buscando paz do Senhor, mesmo em tempos de guerra. Mas é importante, meus irmãos, saber que esta é uma promessa, mas é uma promessa condicional. É uma promessa condicional. Eu vou explicar o porquê. Como muitas promessas, essa promessa, ela impõe condições para que ela possa acontecer. Ou seja, para que nós recebamos essa promessa na nossa vida, nós precisamos cumprir com alguns pré-requisitos. E a primeira condição para que você receba a paz que excede todo entendimento, é que você tem que fazer com você mesmo um desafio de confiança. No verso 6 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Meus irmãos, e esse pedido aparentemente, olhando humanamente falando, parece impossível. Parece impossível. Porque o que Paulo está dizendo é: não andeis ansiosos, e outra tradução diz: não andeis inquietos por coisa alguma. Ou seja, nada. Nada, isso é um desafio? Nada pode deixar o seu coração inquieto e ansioso. É certo que nós temos uma ansiedade que ela é natural. Ela é natural. Todos nós temos ansiedade natural. Mas o problema é quando essa ansiedade ela passa os limites. Então essa ansiedade, quando ela passa dos limites, aí ela se torna danosa para a sua vida. Ela se torna perigosa para você. E se há algo que nós precisamos tratar, algo que nós precisamos lançar nas mãos do Senhor para receber essa paz, é lançar nas mãos do Senhor toda a nossa ansiedade. Às vezes é difícil você dizer: mas é difícil eu não andar preocupado por coisa alguma. Mas o que é impossível aos homens, é possível para Deus. E isso, meus irmãos, nós temos que entender que é uma ordem para o cristão. Não estejam ansiosos, inquietos. Não estejam preocupados por coisa alguma. E é por isso, meus irmãos, que essa ordem é difícil, sim, mas é preciso colocar em prática. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quantas coisas nos inquietam? Quantas coisas nos inquietam? É trabalho, é finança, é família, é igreja, né? Relacionamentos, é a alta dos combustíveis, é a guerra da Ucrânia, né? E meus irmãos, a gente vai somando. E nós precisamos melhorar muito nisso. Porque se nós fizermos uma análise da palavra de Deus, enquanto você está lendo um texto, é muito fácil. O problema é quando você tem que cumprir esse texto. O problema é quando você tem que praticar esse texto. O problema é quando você vai colocar na prática esse texto. E o que diz a palavra é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu orei muito para pregar esse texto.
Porque, irmãos, não é fácil. E muitas coisas nos inquietam. Mas nós precisamos aprender a dar, como eu disse no início aqui, um desafio de confiança. Isso é desafio, irmãos. Um desafio de começar a lançar tudo nas mãos do Senhor. Não é simplesmente abandonar sua vida, né? E dizer o seguinte: abandono minha vida, não quero mais resolver os meus problemas, lanço tudo nas mãos do Senhor. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de uma confiança. Eu estou falando de algo que você precisa amadurecer. E a Bíblia diz que nós precisamos orar para que Deus aumente a nossa fé. E a ansiedade, deixa eu dizer para você, a ansiedade, ela está literalmente ligada à falta de fé. À falta de confiança. Nós precisamos treinar a nossa fé. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé para que eu tenha capacidade de dar esse desafio de confiança, de colocar essa confiança no Senhor. E literalmente essa ação de não estar inquieto por coisa alguma é a mesma ação de Pedro, quando ele diz para o Senhor Jesus: Senhor, se é tu mesmo, manda-te ter com o Senhor sobre as águas. É lançar-se sobre as águas sabendo da possibilidade de afundar, mas confiando que Jesus está ali. Meus irmãos, muitas coisas estão nos inquietando. Aliás, mínimas coisas estão nos inquietando. E nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos para que nós façamos esse desafio de confiança. Porque enquanto nós ficarmos ansiosos por tudo, nunca teremos paz. Nós precisamos entender que nada desta vida deve nos tirar a esperança e a confiança em Deus. Nada. Isso é um desafio, mas é desafio mesmo, irmãos. É desafio. E esse não é o seu desafio, esse é o nosso desafio. É o nosso desafio. E a segunda condição para que você receba a paz que excede em todo entendimento é uma vida de oração. É uma vida de oração. E essa é a segunda e maior condição. No verso número 6 diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E então ele complementa dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quer dizer, a partir do momento que eu fizer esse desafio de confiança, não estar inquieto por coisa alguma, e ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de experiências com Deus, então, como consequência disso, estão entendendo, irmãos? Como em consequência disso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, aí ela vai aparecer na minha e na sua vida. E eu digo para o irmão e para a irmã nesta noite, que é impossível, grave bem o que eu estou falando, é impossível que alguém que não tenha uma rotina de oração receba tal promessa. É impossível. Se você não tiver uma vida de oração, se você não reforçar sua vida de oração, se você não tem uma rotina de oração, você nunca vai ter a paz que excede todo entendimento. Porque a oração, ela é o campo onde vai ser produzido esta paz. É o campo onde vai ser gerado essa paz. A oração é um método de Deus. Por isso que algumas pessoas falam o seguinte: mas por que eu vou orar? Sendo que Deus já sabe exatamente o que eu
preciso? Por que eu vou orar? Sendo que antes que a palavra me chegue à boca, não é isso que está escrito na palavra? Antes que venha a palavra na minha boca, Deus já sabe. Meus irmãos, mas você tem que entender que a oração além de ser um relacionamento com Deus, ela é uma terapia para mim e para você. A maior terapia que existe, o melhor tratamento médico para as emoções se chama oração. Meus irmãos, as inquietações vão vir, mas antes que essas inquietações se tornem, e tomem proporções doentias, nós devemos lançá-las nas mãos do Senhor em oração. E veja que o apóstolo Paulo usa a palavra tudo. Tudo. Ele diz que tudo deve ser colocado diante de Deus. Tudo. Tudo seja colocado diante de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta: como anda a sua vida de oração? Você está muito ansioso? Está ansioso demais. Mas quanto que você tem orado? É uma pergunta a ser feita. Meus irmãos, e Paulo coloca aqui que nós devemos exercer diante de Deus todos os tipos de oração. Tudo aquilo que inquieta o meu coração. Ele fala da oração de petição, ou seja, todos os nossos pedidos devem ser lançados nas mãos do Senhor. Mas oração não só de petição, mas oração como diálogo, como conversa com o Pai. Uma conversa pessoal. A palavra oração, aqui no texto, quando nós olhamos aqui o verso número 6, não estejais inquietos por coisa algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ação de graça. A palavra oração aqui é diálogo com o nosso Deus. Se for possível, com súplicas, porque o que é uma súplica, irmãos? Uma súplica é um clamor ardente, é um clamor com choro, é um clamor suplicante, quando nós derramamos a nossa vida e a nossa alma diante do Senhor. Meus irmãos, mas algo que me chama a atenção nesse texto é que toda a oração que Paulo cita aqui, a oração, a súplica, as petições, tudo tem que estar em conjunto com a ação de graças. Você reparou nesse detalhe? No final ele diz, com ação de graças. Meus irmãos, e eu gostaria de dizer para você nesta noite, que a gratidão, a prática da gratidão, é uma tratativa de Deus para as ansiedades que vivemos. Sabia disso? A prática da gratidão. E por isso que Paulo coloca a ação de graças aqui, no final, como um reforço para toda oração. E não sei se o irmão ou a irmã já praticou isso, mas quando você estiver preocupado, quando você estiver com o coração acelerado, quando você estiver aflito, angustiado, separe este momento para agradecer. Comece a agradecer. Comece a olhar para a sua vida. Comece a olhar para aquilo que você tem. Comece a olhar para os milagres que Deus já fez na tua família. Comece a olhar pelo milagre da salvação que Deus fez na sua vida. Comece a olhar por tudo que Deus tem feito de bom na tua vida. E é o que nós cantamos no início do culto. Conta as bênçãos. Começa a contar. Começa a contar. E você vai ver, meus irmãos, você vai ver que quando você começar a agradecer a Deus, quando você começar a agradecer ao Senhor, você vai entender que você tem muito mais do que você merece. Amém? Você vai começar a entender que Deus tem feito grandiosas coisas na sua vida, porém você só coloca a sua atenção nas coisas ruins.
E esse é o nosso problema. Veja então que a partir do momento que eu começo a ter essa vida de oração, com petição, com ação de graças, então o Senhor vai gerando então em nós a paz que excede todo entendimento. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz claramente: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado. Pode ter certeza disso. Mesmo na aflição que você está passando, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Meus irmãos, e é importante que nós revisemos a nossa vida de oração. Se a nossa ansiedade está exacerbada, faça uma terapia de oração. Faça um desafio consigo mesmo. Faça um desafio, diga o seguinte: a partir de hoje eu vou tirar tanto tempo de oração. E principalmente agradecendo. Depois desse período que você fizer essa terapia com o Senhor, comece a observar os resultados que virão sobre a sua vida. E você vai ver que não sou eu que estou certo, é a palavra de Deus. Amém? Às vezes estamos aflitos demais porque oramos pouco. Essa é a verdade. Meus irmãos, então, a partir do momento que nós começamos a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, a partir do momento que nós começamos a preservar uma vida intensa de oração, aí nós começamos a viver a paz de Deus. Nós começamos a experimentar essa paz. E não sei se você já passou por essa experiência. Acredito que sim. Mas aquele momento de turbulência, de problema, de aflição, aquele momento de desespero, aquele momento que parece que tudo está caindo e parece que do nada você recebe uma anestesia de Deus. Já passou por isso? Não que você não vai se importar com a situação, mas parece que existe algo sobrenatural controlando você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só quem experimentou isso sabe quão bom é essa experiência. É você ver que as coisas não estão bem, é ver que as coisas não estão andando bem, é ver que o ambiente está desesperador e existe alguém ali do seu lado segurando a tua mão e te dando conforto, te dando uma paz, como diz Paulo, uma paz que excede todo entendimento. E cumprindo as condições expressas antes, que é confiando no Senhor e orando, então o próprio Senhor produz em você a maravilhosa paz que excede todo entendimento. E como é essa paz? Em primeiro lugar, é a paz que supera as circunstâncias. Ele diz, a paz que excede todo entendimento. Por que supera as circunstâncias? Porque é uma paz que não vai estar ligada, como eu disse, às circunstâncias, mas vai estar ligada ao seu relacionamento com o Senhor. Vai ser um momento em que alguém vai dizer o seguinte: eu não entendo como você consegue se manter tranquilo numa situação dessa. Eu não entendo como você está desta maneira. Porque você, neste momento, está recebendo uma paz que, diante da visão humana, está contra a lógica. Está contra a lógica. Porque no momento que nós passamos por dificuldades e problemas, a lógica é se desesperar, não é? É perder o controle. Mas Deus, ele trabalha contra a lógica, contra a razão. E meus irmãos, a paz supera as circunstâncias.
E no original a palavra entendimento é a palavra que também é traduzida por razão, compreensão, capacidade de entender. Então, pela razão humana, pela compreensão humana, pela sua capacidade de raciocinar do momento, você não estaria tranquilo, você não estaria em paz. Mas por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo, você consegue se controlar no momento. Você recebe algo sobrenatural. O que Paulo está dizendo é que essa paz faz com que você enxergue a realidade não puramente com os olhos racionais, mas com os olhos da fé. Há uma transformação da cosmovisão, a forma como você enxerga e encara a realidade. Agora você não encara mais a vida com os olhos puramente da razão, mas você encara com os olhos da fé. Meus irmãos, e a palavra de Deus é muito clara, que o justo ele vive pela fé. Não é por aquilo que vê, mas é pela fé. E isso deve nos incomodar. Será que nós não estamos racionais demais? Será que nós não estamos carnais demais? Porque se enxergarmos a realidade da forma humana, com certeza vamos nos desesperar, mas quando nós olhamos com o olhar da fé, mesmo no meio das circunstâncias, Deus vai nos dar essa paz. Essa paz, meus irmãos, faz com que o seu intelecto não seja abalado pelas circunstâncias. Essa paz, ela age como uma proteção de Deus para a sua saúde emocional. E meus irmãos, a palavra que Paulo usa aí, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Essa palavra guardará do original é a mesma palavra para sentinela. Guarda, sentinela. E você sabe o que é um sentinela, não é? É um guarda. Alguém que está guardando uma cidade, né? Alguém que está trabalhando ali para guardar, para preservar, para proteger. E essa é a palavra que Paulo usa no original, é uma linguagem militar. É como se tivesse ali um guarda, um soldado protegendo a sua mente. É isso que Paulo está dizendo. E essa paz, ela é uma proteção de Deus. E o que essa paz guarda? O que ela está guardando? Em primeiro lugar, ele diz, guardará o vosso coração. E o coração, na palavra de Deus, é a sede das emoções, das paixões, dos sentimentos. Essa paz, ela é colocada por Deus como sentinela para guardar todos os seus sentimentos, para proteger a sede das suas emoções. A paz que é prometida no texto nos protege de nós mesmos. Entenderam? O risco maior não é o que vem de fora, mas o que é produzido dentro. E talvez você já ouviu dizer que um dos seus maiores inimigos é aquele que você vê no espelho. Há uma luta constante entre a carne e o espírito. Há uma luta constante para que nós possamos controlar as nossas emoções. E meus irmãos, um dos frutos do Espírito se chama domínio próprio. Domínio próprio. E isso, meus irmãos, é só o Espírito para produzir. Só o Espírito Santo pode produzir isso. E essa paz é concedida por Deus, e ela começa a gerenciar as nossas emoções, nossas paixões, nossos sentimentos, fazendo então com que haja um autocontrole na minha e na sua vida. Essa é a paz que excede todo entendimento. É quando
existe algo sobrenatural de Deus no nosso coração, guardando os nossos sentimentos, a ponto de que nos faça ter um autocontrole em diversas situações. Mas além disso, meus irmãos, a paz que excede todo entendimento é a paz que guarda a sua mente. Nós falamos de sentimentos, de emoções, mas essa paz também protege a mente, que é o lugar onde se produz a sua razão, o seu entendimento. E às vezes você é tentado a julgar a realidade pelas circunstâncias. Como eu disse, agir pela razão. Agir por aquilo que você está vendo. Mas essa paz que excede todo entendimento vai te treinar a enxergar as coisas com os olhos da fé. Você não vai ser mais influenciado pelas circunstâncias. Meus irmãos, o cristão, como eu disse, é tentado a julgar a realidade pelas circunstâncias, mas quando ele está sob o controle dessa paz, as circunstâncias não o abalam mais, porque ele vive pela fé e não por vista. Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 7 diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Talvez você não esteja vendo. Ou talvez você esteja vendo, né? Porque às vezes nos abalamos por aquilo que estamos vendo, um problema que está aí. E também nos abalamos por aquilo que não vemos, a solução que não vem. Não é? Mas, meus irmãos, a partir do momento que nós entregamos a vida a Cristo, nós passamos a viver por fé e não por aquilo que vemos. E a paz que excede todo entendimento é isso. E é por isso que excede o entendimento. É por isso que está acima do nosso entender. É por isso que a palavra grega que Paulo usa aqui é aquilo que ultrapassa o nosso entender. Porque literalmente é uma obra sobrenatural de Deus. E meus irmãos, em último lugar, eu quero dizer que essa paz só se encontra onde? Onde encontra-se essa paz? Só em Cristo. O mundo não pode dar essa paz. As outras pessoas não podem dar essa paz. As outras pessoas podem nos dar um apoio no momento de dificuldade, isso é muito bom. É muito bom, e às vezes Deus usa outras pessoas para nos dar essa paz. Mas o único que pode nos dar essa paz é somente Cristo. Ele termina dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não há outra forma, não há outra maneira. Somente em Cristo Jesus nós podemos alcançar esta paz. E em João 14, 27, Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Em qual momento que Jesus está dizendo isso aqui? Na sua última conversa com seus discípulos. Jesus estava próximo de ir para a cruz. E os seus discípulos estavam o quê? Angustiados. Angustiados. Mas o que Jesus diz naquele momento era o seguinte: olha, fiquem tranquilos, porque neste momento eu estou dando paz a vocês. Mas eu estou dando uma paz, não é conforme o mundo, o mundo não pode dar essa paz para você. Essa existência não pode dar essa paz para você. Somente eu posso dar essa paz. Eu dou a paz para vocês e eu não dou como o mundo dá. Não perturbe o seu coração. Meus irmãos, nós precisamos dessa paz, não é? E quão bom é quando nós vivemos debaixo dessa paz. Quão bom é quando a paz do Senhor está dentro do nosso coração. E quando nós falamos, cumprimentamos o irmão, graça e paz, ou paz do Senhor,
ou paz. Nós não só estamos declarando algo para o irmão, nós estamos tentando passar algo que está já dentro de nós, a paz do Senhor. Queridos, e eu quero dizer nesse momento, nesse final, que o Senhor, Ele tem observado a tua vida. E se Ele trouxe essa mensagem nesta noite, é que existe alguém aqui nesta noite precisando dessa paz. Precisando. Necessitando dessa paz. E talvez você entrou aqui nesta noite dizendo o seguinte: olha, eu preciso dessa paz. Eu preciso de paz. E eu quero dizer para o irmão que esta paz, a paz que excede todo entendimento, ela está ao meu alcance e ela está ao seu alcance. E eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça. E eu quero fazer um apelo neste momento. Se caso você entrou aqui nesta noite, com o coração angustiado, perturbado, com seu coração que você diz o seguinte: eu não sei mais se eu vou conseguir continuar dessa maneira. As circunstâncias estão fazendo com que você entre em desespero. Mas nesse momento, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor pode te dar uma paz agora, que você não vai entender, você não vai compreender, mas Deus vai te dar. Ele vai encher o teu coração, e você vai sair daqui agradecendo ao Senhor, e louvando ao Senhor, e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor faz muito mais do que eu mereço. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar e Deus vai derramar uma paz na tua vida. Deus vai derramar uma paz nessa noite no seu coração. Uma paz que você não vai entender, mas Deus vai te dar. Porque a paz que Deus derrama sobre nós não é uma paz que está ligada às circunstâncias, mas é um milagre do Senhor. Em nome de Jesus. E nesse momento, enquanto eu estiver orando, coloque exatamente aquilo que tem perturbado o teu coração. Mas agradeça ao Senhor também por outras coisas. Comece a agradecer ao Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. O que Deus vai liberar sobre a tua vida. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer o teu santo e glorioso nome. Porque o Senhor nos dá muito mais do que nós merecemos. E o Senhor tem promessas para a nossa vida. O Senhor tem maravilhosas promessas. E nesta noite o Senhor, na tua palavra diz que o Senhor nos deixa uma paz. E é uma paz que excede o entendimento. É uma paz que guarda. É uma paz que protege o nosso coração, a nossa vida. Ó Deus, e talvez esta pessoa entrou nesta noite. Talvez entrou aqui. Talvez com um sorriso no rosto. Talvez tentando demonstrar, ó Pai, uma tranquilidade, mas o coração não está tranquilo. O coração está perturbado, o coração está ansioso. O coração, ó Deus, está passando por uma dificuldade, por uma angústia. Deus, mas em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra, nós temos fé no Senhor. Nós temos fé que a tua palavra é a verdade. E se ela fez esta promessa, neste momento eu te peço, Pai, que pelo poder do teu Espírito, o Senhor derrame sobre esta vida agora a tua paz. Que essa pessoa sinta, ó Pai, uma paz que excede todo entendimento, sendo derramado como um bálsamo sobre a sua vida, guardando a sua mente, o seu coração, transformando esse momento. Pai Santo, no nome de Jesus, nós lançamos na tua mão toda a ansiedade. Nós lançamos tudo aquilo que inquieta o nosso coração. Nós lançamos diante do Senhor tudo aquilo que tem perturbado a nossa vida. E confiamos em Ti, que o Senhor está no controle.
que o Senhor está trabalhando, ó Deus, em todas as coisas. Pai, e te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor já está manifestando a tua glória no meio do teu povo. O Senhor está manifestando o teu poder, porque nós só podemos ter essa paz através do poder do Senhor. Pai Santo, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e o Senhor não vai permitir que essa situação destrua essa pessoa, mas essa pessoa vai continuar confiante no Senhor. Ela vai superar as suas aflições, colocando todas as esperanças em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.